Fala meu cabeçudinho, tô aqui diretamente de Milão para o grande clássico de Milan contra Inter de Milão, o grande derby de Milano. Vou realizar esse sonho aí de estar presente e vou trazer, claro, palpite gratuito nesse grande jogo hoje para vocês, tá? Obrigado de verdade aí pela audiência de cada um de vocês. Estamos crescendo, passamos já de 210 mil inscritos. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve aí. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, é a única coisa que eu peço para vocês. Não precisa pagar nada, não precisa comunidade, não precisa fazer nada. Você só precisa curtir esse vídeo, se inscrever no canal e, claro, enviar para a galera que também gosta de futebol de verdade, beleza? Vamos nessa, direto às análises dos jogos aí do nosso domingão, último dia da semana, para encerrar com chave de ouro. E vamos à análise do nosso primeiro jogo, porque temos a equipe do Sport enfrentando a equipe do Farense. A equipe do Sport que eu pude assistir ali de pertinho, estive lá no seu estádio. O Sport é o líder do campeonato português, tem 47 pontos, enfrenta o Farense, que é o penúltimo colocado. O time em 19 jogos tem apenas 3 vitórias, 6 empates, 10 derrotas e tomou 25 gols. O que é que eu espero desse jogo? Um Sport marcando gols, que seja aí um jogo de muitos gols. Então assim, nós temos aqui a primeira opção, que seria colocar mais de 2.5 gols na partida com a odd de 1.51. Temos aqui uma outra opção, que é um handicap menos 1,5. Aqui o que é que a gente precisa? Uma vitória do Sporting por 2 gols ou mais de diferença. Cabeçudo, as odds são muito parecidas. O que é que você prefere trabalhar nesse jogo? Prefiro trabalhar o handicap menos 1,5. O time do Sport, que é um time que ataca bastante, que joga de forma muito ofensiva e mesmo quando está ganhando, ainda assim continua procurando os gols. Então a minha análise é que a equipe do Sport vença com mais de um gol de diferença essa partida contra uma das piores equipes de toda a competição, de todo o campeonato português. E para o nosso segundo jogo temos o lindo, maravilhoso, especial campeonato inglês Premier League. Temos a equipe do Arsenal enfrentando a equipe do Manchester City. O Arsenal que marcou 1 ou mais gols nos últimos 6 jogos. Mas eu quero dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Como foram os confrontos entre essas duas equipes? Tivemos um 2-2, depois um 0-0, 1-1 Arsenal, 1-1, 4-0 City, 4-1 City, 3-1 City, 1-0 City, 2-1 City, 5-0 City e 1-0 City. Cabeçudo, só que o Manchester City vive talvez o seu pior momento aí dos últimos 10 anos. Concordo, mas é o Manchester City. E na classificação o time já deu uma subida aqui na tabela, é o 4º colocado e está a 6 pontos da equipe do Arsenal. Se o City ainda quiser alcançar a parte mais de cima da tabela, precisa vencer esse jogo contra a equipe do Arsenal. E eu sinceramente não me lembro, não me recordo de ter visto o City pagando 4,10, seja contra quem for. Galera, vou trabalhar aqui a vantagem a favor do City. City ou empate numa odd de 1,83. O Arsenal, que quando enfrenta o Big Six, os times tops ali da competição, geralmente tropeça. Para esse jogo, a minha análise é um City ou empate. Muita gente vai dizer que eu estou apostando no nome, na camisa, que o momento do City não é bom. Eu sei de tudo isso, eu tenho total consciência. Só que não dá para ver uma odd 1,83 com City ou empate. Você pegando o empate de vantagem com a grande equipe que tem o Manchester City, sinceramente, estou dentro dessa operação. É igual eu falei para vocês sobre o jogo do Bournemouth contra o Liverpool. O Bournemouth está fazendo uma ótima temporada. Não importa, mas é o Liverpool. É o líder do campeonato. E aí o que foi que aconteceu? O Liverpool foi lá e meteu 2-0. E eu falei para vocês dessa operação cabeçuda. Mas o palpite gratuito do Real Madrid não bateu. Eu sei que não bateu. Mas se você pegar 10 jogos do Real Madrid contra a equipe do Espanhol, o Real Madrid vai vencer 8 ou 9. Aconteceu de perder uma. Isso é o futebol e é por isso que é tão interessante de trabalhar, de trazer as análises, de trazer as estatísticas, de trazer tudo aqui para vocês, beleza? Então tá aí Arsenal e City, a minha análise é Manchester City ou empate. Vejam a odd aí bem desajustada para Manchester City. E agora chegou a hora do grande jogo, o grande derby de Milano, o Milan enfrentando a equipe do Inter de Milão. Cara, vou te falar, esse era um dos top 5 clássicos que eu sempre tive o sonho de assistir. Ainda tem alguns que faltam, tá? Vou até compartilhar um com vocês aqui, que é Fenerbahçe e Galatasaray. Tenho muita vontade de assistir esse clássico também. Aproveita e comenta aqui qual é o grande clássico no mundo
que se você tivesse a oportunidade você assistiria? Comenta aqui embaixo. Dos brasileiros eu acho que eu já assisti todos, tá? Dos grandes clássicos eu acho que eu assisti todos. Agora dos mundiais ainda faltam alguns e um deles vai se realizar justamente nesse domingo entre Milan e Inter de Milão e eu vou trazer a análise para vocês. O Milan marcou 1 ou mais gols em 9 dos últimos 10 jogos e não perdeu 80% deles. O Inter de Milão marcou 1 ou mais gols em 100% das últimas 10 partidas, não perdeu nos últimos 6, venceu os últimos 4. E aí vem aqui o confronto entre as duas equipes. Vamos ver se a internet vai ajudar. Não ajudou, deu falha. Vamos tentar aqui de novo. Nos últimos jogos, agora foi. Tivemos um Milan 3-2, um Milan 2-1, Inter de Milão 2-1, Inter de Milão 5-1, Inter de Milão 1-0, Inter de Milão 2-0, Inter de Milão 1-0, Inter de Milão 3-0, depois um Milan 3-2. Vemos aí uma grande... não tem hegemonia de nenhum dos lados. Teve uma época aí de uns... ali entre 2023 e 2022, que o time da Inter de Milão estava muito encaixado, foi a época que inclusive chegou em final de Champions League, e aí realmente o time do Milan sofreu um pouco. Só que assim, tem um detalhe sobre esse jogo, que é mercado de cartões e mercado de faltas. O mercado de faltas, ele ainda não abriu, mas o mercado de cartões já abriu. E a minha análise é para mais de 5,5 cartões. É sempre um clássico marcado por muitas faltas e muitos cartões. E aí vem um detalhe, porque cartão vermelho conta como 2, inclusive nos clássicos. E galera, mais de 5,5 para esse grande clássico de Milão vale a pena demais, demais mesmo. Deixa eu pegar aqui na classificação como é que nós estamos. A Inter de Milão é o segundo colocado com 50 pontos e o Milan é o sétimo colocado com 34. Temos uma diferença aí de 16 pontos entre as duas equipes. O Milan tá brigando ali para tentar chegar na equipe da Lazio, que é a última equipe a entrar na zona de Champions League. Então é um jogo que também vale a vida para o Milan, assim como vale a vida para a Inter de Milão, que se ganhar empata com a equipe da Napoli na liderança do campeonato. Galera, esse jogo tem tudo para pegar fogo, eu vou estar lá presente, vou fazer o máximo para gravar vídeos para vocês, conteúdo para vocês. Me seguem lá também no Instagram, Pedro Feitosa, 1,2 milhões de seguidores. Estou esperando vocês lá para poder compartilhar tudo dessa realização de sonho com vocês. E é claro que se eu vou estar no estádio, o palpite do dia não poderia ser diferente. É no jogo do Milan contra a equipe da Inter de Milão, mais de 5,5 cartões, cartão vermelho contando como 2. Coloquei aqui uma unidade, a minha unidade de R$2.000 no odd de 1,90 para um possível retorno de 3.800. Galera, cuidado aqui, 2 recadinhos. O primeiro, apenas para maiores de 18 anos, e o segundo, isso aqui não é investimento, é uma opção de entretenimento, é para a gente se divertir. Cabeçudo, essa linha de 5,5 é esticada? Lógico que é, né? Você ter pelo menos 6 cartões ou mais no jogo, mas leve em consideração que é o maior clássico da Itália. Os dois times são daqui da cidade de Milão. Os dois times jogam no mesmo estádio e todas as vezes que eles se enfrentam, temos aí números elevados de faltas e de cartões. Pode acontecer de o jogo ter pouquíssimos cartões, é futebol. Pode, mas não é o que vem acontecendo ao longo da história. Então, a minha análise está aí para vocês, palpite gratuito do Cabeçudo para esse domingão, mas fica comigo que eu vou analisar mais alguns jogos aqui para vocês. E agora vamos de Bundesliga, campeonato alemão. Temos a boa equipe do Bayer Leverkusen enfrentando em casa a equipe do Hoffenheim. Na classificação, o Bayer Leverkusen está lá, brigando pela parte de cima da tabela, mas já está 9 pontos de distância para a equipe do Bayern de Munique. Tem 42 pontos. A equipe do Hoffenheim, ela briga pela outra parte do campeonato, briga para não ser rebaixado, tem 18 pontos, 4 pontos a mais do que a equipe do Heidenheim e 6 pontos a mais do que a equipe do Kiel, que é o penúltimo colocado. Detalhes sobre o Bayer Leverkusen, é um time que joga muito com a bola, ataca muito, principalmente pelas pontas, com seus ótimos atacantes de velocidade e faz muito com que o seu adversário cometa faltas pelo estilo de jogo da equipe do Bayer Leverkusen. O que é que eu tenho visto? Tenho visto que a grande maioria dos jogos do Bayer Leverkusen, principalmente dentro de casa, a equipe adversária acaba recebendo um número maior de cartões e fazendo um número maior de faltas. Então, é onde eu encontrei aqui a melhor opção, odd 1,66 para a equipe do Hoffenheim ter mais cartões do que a equipe do Bayer Leverkusen, que joga dentro de casa e tem muito mais posse de bola e ofensividade jogando no seu estádio. Então, para mim aqui, a melhor análise para Bayer Leverkusen e Hoffenheim é a equipe visitante. A equipe do Hoffenheim tem mais cartões do que a equipe da casa.
Cabeçudo, e para encerrar a semana com chave de ouro, aí temos a equipe do Barcelona em casa enfrentando a equipe do Alavés. Na classificação, o Barça é o terceiro colocado com 42 pontos, precisa muito dessa vitória para poder tentar chegar mais próximo ali de Atlético de Madrid, Real Madrid, lembrando que Real Madrid perdeu para a equipe do Espanhol. Olha onde está a equipe do Espanhol, 17º colocado, e o Real Madrid na liderança da competição conseguiu perder para a equipe do Espanhol. E aí o Barça vai enfrentar a equipe do Alavés, que é o 18º colocado. Galera, minha análise para esse jogo é uma vitória do Barcelona no primeiro tempo da partida. Quase 50% de retorno para a ótima equipe do Barcelona vencer a equipe do Alavés no primeiro tempo do jogo. Tem valor demais, vejo muito mais valor do que uma vitória ao longo do jogo. E aqui tem um detalhe, o Barça pode ganhar o primeiro tempo, levar gols no segundo tempo, até sofrer um empate ou sofrer uma virada, que ainda assim a nossa operação bate, porque a operação não é uma vitória no jogo, não é uma vitória nos dois tempos, é uma vitória no primeiro tempo. Então, a única coisa que vale pra gente aqui nesse jogo do Barcelona é o que vai acontecer no primeiro tempo da partida, que a minha análise é uma vitória da equipe do Barcelona. Encerrando mais um vídeo de análise, hoje trouxe para vocês aí os jogos deste domingão, isso mesmo. Já tá aí, já quase madrugada de sábado para domingo. Deixei para gravar esse vídeo depois que eu cheguei do jogo da Atalanta contra a equipe do Torino, por isso subi o vídeo um pouco mais tarde do que eu costumo subir aí para vocês, tá? Mas obrigado, gratidão por cada um de vocês que ficaram comigo aí durante toda a semana. Só essa semana nós crescemos mais de 20 mil inscritos aqui no canal. Número assim excepcional, obrigado a cada um de vocês. Agora estamos indo rumo aos 300 mil inscritos. Hoje vai dar Pedro Feitosa.